Oi, X. Acabei de passar por uma situação muito estranha. Não sei se esse é o lugar certo para postar, mas um cara me contou sobre, então decidi postar aqui. Nunca acreditei em nada sobrenatural antes, mas se alguém puder confirmar o que aconteceu, talvez eu mude de ideia. Imagem semi-relacionada. Vocês vão ver mais tarde. Seja eu. Na Inglaterra. Seja em inglês. Isso pode parecer bobo, mas na verdade é muito relevante. Veja bem, X, presumo que a maioria de vocês sejam das colônias, porque essa gente parece dominar a internet hoje em dia. Então saibam que raramente faz calor na Inglaterra, e como resultado, as casas inglesas são construídas com mais de 9.000 toneladas de isolamento e não vêm com ar-condicionado. Imagino todos os floridianos desmaiando de horror. Os ingleses também não têm tolerância alguma ao calor. Como conseguimos colonizar metade do mundo é um mistério para mim. Então, basicamente, nesse verão está ficando muito quente e estar em uma casa inglesa só piora a situação. Decidi acampar. Olhando para trás, essa foi uma péssima ideia. Claro que não há segunda emenda na Inglaterra, então não há armas. Além disso, é claro que não há animais perigosos na Inglaterra. A pior coisa que você poderia encontrar neste país são umas cobras, que nem são tão venenosas assim. Então, fui e chamei 2 amigos para acampar comigo e escapar do calor. Leanne e Wade. Esses não são os nomes verdadeiros deles. Leanne é uma garota um pouco mais alta do que eu. Não se assusta facilmente, aproveita a oportunidade para sair da casa abafada dos ingleses. Wade é um garoto baixinho, também da minha idade, com cabelo ruivo. Ele é um pouco beta, mas eu sou um pouco beta, então é normal. Cada um de nós traz sua própria barraca para 2 pessoas. Eles não fazem barracas para uma pessoa na Inglaterra, então todos nós temos barracas para 2 pessoas e as tratamos como se fossem para uma pessoa. Encontramos uma floresta agradável para acampar e uma clareira para armar nossas barracas. Wade e Leanne armam suas barracas lado a lado, em frente à minha. Fazemos uma pequena fogueira para nos dar um pouco de luz antes de irmos deitar. Não estamos muito longe da civilização, afinal, estamos na Inglaterra, então, se algo der errado, podemos facilmente chegar à cidade mais próxima em 10 minutos em nossas bicicletas, que estão acorrentadas a uma árvore na entrada da floresta. Wade e eu somos muito nerds de história, então nos sentamos ao redor da fogueira conversando sobre eventos e histórias históricas que aprendemos na internet ou na faculdade. Leanne não é uma nerd de história, mas está aberta a ouvir e aprender. Wade acabou de contar a história de como a Suécia se tornou um país independente da Dinamarca. Sim, somos estranhos assim. Começo a contar a história sobre o ataque dos russardos alados. Remove kebab se intensifica. Esse pode parecer um detalhe irrelevante, mas se torna importante depois. Tá começando a ficar sem gravetos para a fogueira. Bosta.jpg. Está chegando perto da meia-noite e estamos planejando ficar acordados falando besteira por mais algumas horas. Então agora é hora de alguém ir buscar alguns gravetos. Wade, Leanne e eu estamos todos debruçados para fora de nossas barracas em cima de nossos travesseiros. Então ninguém quer se levantar e se mexer. Até agora, nada de paranormal aconteceu. Jogamos pedra, papel e tesoura quase que em um rodízio para decidir quem vai. Quem ganhar perde. Kek. Já tínhamos recolhido a maioria dos gravetos por perto, então eu preciso ir um pouco mais longe. Acabo andando até mal conseguir ver o acampamento. De repente, sinto um cheiro horrível, como se a morte estivesse no ar. Eu literalmente não consigo descrever, diria que cheira a carne podre, mas não sei como é o cheiro de carne podre. Aperto o nariz. Não tenho explicação para isso. Em retrospectiva, talvez algum cara estivesse queimando drogas na mata. Não sei por que fariam isso, mas explicaria mais ou menos tudo o que acontece a seguir.
Depois de sentir aquele cheiro horrível, me sinto extremamente enjoado e cansado. Caio de joelhos. De repente, não estou mais na floresta. Não é noite. Não estou no chão. Sinceramente, neste momento não tenho a mínima ideia do que está acontecendo. Era como um sonho, mas os sonhos são confusos e você meio que os esquece. Normalmente, você esquece os detalhes de um sonho 5 minutos depois de ter e fica apenas com uma estrutura confusa do sonho. Mas aquilo foi tão vívido que me lembro de cada pequeno detalhe, mesmo agora que estou escrevendo. De repente, não me sinto mais sonolento, mas minha visão está com uma espécie de névoa empoeirada, como se alguém tivesse colocado um filtro de areia sobre um vídeo. Estou na sela de um cavalo, segurando uma lança gigante com uma bandeira polonesa na ponta. Não sou polonês, minha família tem origem suíça e eu sou inglês. Estou cercado por outras pessoas a cavalo, não as reconheço. Estamos descendo uma colina em direção a um exército. Por algum motivo maluco, eu estava alucinando que estava no comando dos hussardos alados. Fiquei um pouco assustado, mas como sempre achei isso maneiro, decidi tentar aproveitar o momento. Desço a colina correndo e espeto a lança no primeiro soldado inimigo. Mas ele não é morto. O soldado inimigo olha para mim e começa a sorrir. Mais como um sorriso do gato da Alice no País das Maravilhas do que um sorriso de verdade. Ele abre a boca e mostra a língua. É a língua longa e bifurcada de uma cobra. A batalha simplesmente desaparece no vazio. Sou só eu no meu cavalo com esse soldado mutante nojento me olhando da ponta da minha lança. Então ele começa a mudar. Sério, como se o humano começasse a desaparecer. No começo, ele parece mais ou menos humano, só que com uma língua de cobra enorme. Então, ele começa a se parecer mais com a percepção exagerada dos persas do 300, com olhos sem alma e dentes afiados como presas. Então, aquela coisa simplesmente derrete. A coisa se transforma basicamente no Dead Hand do Zelda, só que não é tão grande, nem imóvel, tem pernas longas e finas. Estou morrendo de medo, mas, ao mesmo tempo, essa coisa ainda está na ponta de uma lança, então ainda estou pensando racionalmente. Que porra está acontecendo? O que é isso? Por que estou aqui? De repente, o cheiro horrível retorna. Mais uma vez me sinto sonolento, e finalmente deixo a lança cair no chão. Aquela abominação literalmente se derrete em um líquido e escorre pelo chão inexistente. Eu ainda estou em algum tipo de vazio. O cavalo começa a derreter embaixo de mim. Começo a entrar em pânico, com muito medo de gritar ou gritar. De repente, estou de volta à floresta, de joelhos. Está mais escuro do que eu me lembrava. Ouço o som de cascos à distância. Olho para cima. Há um cavalo parado na minha frente, mas na cela está aquela coisa estranha que eu vi na minha visão. A coisa me encara por alguns segundos antes de o cavalo trotar para longe. Deito no chão, ofegante, me perguntando o que diabos aconteceu. Ainda estou pensando nisso. Depois de alguns minutos, levanto, ainda ofegante e sem ar. Decido abandonar a missão e voltar para o acampamento. Não é um movimento furtivo. Faz muito barulho pisando na grama e passando por pequenos arbustos. Chego perto do acampamento e percebo que o fogo está apagado. Murmurro, que porra que tá acontecendo? Em voz alta. De repente, atrás da minha barraca, algo me ataca gritando alto. Vejo o brilho de uma faca. Grito como uma garotinha e cubro o rosto. A coisa para no meio do caminho. É a Leane. Quem é você? A Leane pergunta apontando a faca para mim. O quê? Sou eu, anônimo. Que houve? Como que eu sei que é você? Como assim? Que porra está acontecendo? Sinto outra faca na minha nuca. É o Wade.
Ele tá normal de novo. Eles largam as facas e voltamos para a barraca. Que porra aconteceu? Só fiquei fora por uns 5 minutos. Eu pergunto. Eles me informam que fiquei fora entre 30 minutos e 1 hora. Aparentemente, logo depois que saí, eu voltei. Sem a madeira que fui buscar. Mas não agi como eu, estava muito quieto, não respondi às perguntas direito. Como se eu não os conhecesse. Wade começa a contar uma história sobre pilotos de caça estrangeiros em 1940, e eu não escutei. A história termina, ele me pede uma história. Aparentemente, eu apenas fiquei sentado ali e disse: que história? Wade e Leanne percebem que algo está errado e começam a questionar o outro eu. O outro eu se levanta, pisa no fogo e o destrói. Sorri como o gato da Alice no País das Maravilhas e começa a gargalhar. Wade fecha o zíper da barraca e se esconde. Leanne pega uma faca. Por isso não vou revelar os nomes verdadeiros deles. Se o estado policial que é o Reino Unido usa o 4chan, meus amigos acabariam na pior. Ela tenta atacar o outro eu. O outro eu foge para a floresta gargalhando como um maníaco, deixando um rastro de sangue para trás. Wade fica apavorado. E a Leanne muito preocupada. Nenhum deles relata qualquer tipo de alucinação ou cheiro horrível. Descrevo rapidamente o que vi. Eles acham que estou drogado. Eu falo que eles que estão drogados. Todos nós achamos que precisamos sair daqui. Começamos a guardar as barracas. O cheiro volta, pior do que antes. Meu Deus, é aquele cheiro. Comento. Wade e Leanne engasgam feio. De repente, um som enorme, como um cruzamento entre um rugido e um grito humano. Não é uma raposa. Raposas não rugem. Abandonamos as barracas e corremos para as nossas bicicletas. Chegamos às bicicletas e elas estão todas cinza-chumbo. A tinta de todas as bicicletas foi completamente removida. Destrancamos as bicicletas e largamos o cadeado lá mesmo. Acho que acabo ficando com a bicicleta da Leanne. Estamos em pânico e não conseguimos distinguir qual é qual porque não tem tinta. Pedalando pela rua a toda velocidade. Pensando bem, duvido que isso possa ter sido causado por drogas. Minha bicicleta ainda está sem tinta, assim como a bicicleta da Leanne e a do Wade. Nenhum de nós trouxe celulares, então corremos para o abrigo mais próximo, que era a casa da Leanne. Entro na casa, e os pais da Leanne estão dormindo, já é 1 da manhã. Ok. Que porra que aconteceu? Pergunto. Não tenho a mínima ideia. Meus pais vão ficar furiosos quando descobrirem que abandonamos as barracas. O Wade comenta. Leanne sugere que voltemos durante o dia para buscar, mas Wade imediatamente veta, alegando que há algo errado com aquela mata. Concordo com ele. Levanto minha mão do sofá onde estou sentado. Há algo pegajoso na minha mão. É preto. Por algum motivo, não percebi isso na bicicleta. 2 dias depois, encontro a Leanne novamente e decidimos ir buscar as barracas. Vamos e encontramos a clareira onde acampamos. As barracas ainda estão lá, meio desmontadas, sem sinal de nada fora do comum. Começamos a empacotar aquela porcaria. Nada de estranho acontece que empacotamos tudo e estávamos prontos para partir. De repente, sentimos o cheiro. Não hesitamos e fomos embora a hora. A gente não pretendia ficar muito e não acorrentamos as bicicletas, então conseguimos recuperar o cadeado que eu tinha deixado cair quando acampamos. Então, que porra aconteceu lá fora? Não tenho nenhuma explicação para o que aconteceu. A Leanne está perplexa, e o Wade e eu estamos apavorados. Perguntei por aí onde eu posso tirar dúvidas de coisas sobrenaturais e um cara me recomendou o X. Nunca mais vamos voltar para aquela floresta ou qualquer floresta.
A menos que a Grã-Bretanha se recomponha e aprove uma segunda emenda. Eu adoraria ir com um grupo grande de pessoas e filmar o que quer que fosse. Talvez organizar alguns comandos para virem e trazerem o couro daquilo de volta. Mas sem um poder de fogo de verdade, nunca mais voltaremos. Enfim, qualquer ajuda seria muito apreciada.